Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Isto É Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o empresário Richard Clayton, que é o fundador da 30%. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Um prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, inspirar mais pessoas, né? Tô muito feliz. Com certeza. Richard, a gente vai começar pela sua infância, assim, né? Desde muito novo você aprendeu o que era o trabalho e, lógico, o valor desse ato. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Legal. Na vida a gente tem alguns super-heróis, né? O meu maior super-herói é meu pai. Meu pai, desde que eu entendo por gente, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador e ele sempre teve um negócio próspero. Um negócio próprio e próspero na época. Ele foi dono de uma pequena farmácia numa região durante 20 anos. E nesse período, eu nasci, cresci, minha primeira infância foi todo dentro de uma drogaria, assim. Então, eu vivi muito cedo a experiência de ter um negócio familiar na nossa vida. E eu acreditava muito que dipirona era o remédio que curava todas as doenças do mundo, sabe? E eu era aquele moleque pentelho que ficava o dia inteiro na drogaria, depois chegava da escola e queria atender as pessoas, ver, de alguma forma contribuir para ajudar meu pai, porque eu queria que meu pai sempre tivesse muito orgulho de mim, sabe? Aquela criança que acreditava muito. Meu pai era meu principal farol e sempre foi, assim, aí até hoje. E então, assim, minha primeira infância foi sempre assim, voltado dentro da drogaria do meu pai. Eu tive a felicidade de estar com meu pai durante 9 anos dentro da drogaria. Só que, como infelizmente boa parte dos empresários que empreendem no Brasil hoje, meu pai, depois de 20 anos, ele quebrou. O negócio da família veio a quebrar, porque meu pai era um excelente farmacêutico, mas não necessariamente ele era um bom administrador, um bom empresário, assim. Infelizmente, a realidade da maioria das pessoas que empreendem no Brasil. E aí, quando eu tinha 9 anos, meu pai quebrou. E quando ele quebrou, a gente teve uma dificuldade um pouco financeira, mas ele era muito bem visto no mercado, muito bem quisto também na relação do segmento dele. E ele foi recolocado rapidamente, mas quando eu tinha 12 anos de idade, ele veio a falecer. E aí sim a gente que sentiu na pele a ausência de uma pessoa referência e, querendo ou não, alguém que era a estabilidade financeira que a gente tinha. A gente nunca foi financeiramente rico, a gente nunca foi uma família abastada de dinheiro, mas a gente sempre foi muito estável. E com a ausência do meu pai, a gente deu um background ali, a gente saiu de uma posição muito favorável para uma posição muito desconfortável, assim, sabe? Onde eu senti a necessidade de começar a contribuir em casa. Teve um dia que eu vi minha mãe vendendo um produto de higiene particular dela, que estava lacrado ainda, para ela conseguir colocar pão na mesa. Aí eu entendi que eu precisava de alguma forma contribuir. E isso era mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos de idade. E aí eu tentei buscar emprego onde era oportuno. Cheguei aí num bar no meu tio, que ele tinha um bar pequeno dele lá na região. Coitado, o que mais eu sobrevivia, mal dava para ele. E como é que ele ia colocar um menino de 13 anos de idade para trabalhar mexendo com bebida alcoólica, né? Sim. Então não consegui. E aí eu encontrei um anjo na minha vida que me deu a primeira oportunidade de trabalhar com 13 anos de idade. E ele não só me deu a oportunidade, como ele empregou toda a minha família. Primeiro, quando meu pai faleceu, minha irmã entrou nessa empresa com 18 anos de idade e ela se tornou referência financeira para nós. Depois ele empregou a minha mãe. Depois ele me empregou. Então, assim, tem um anjo na minha vida chamado Charles Mazzoni que me deu a primeira oportunidade. E eu entrei com 13 anos de idade no mercado de contabilidade. No departamento de arquivo, quando ainda se falava em papel, né? Quando ainda existia um Sim. mundo chamado papel. E, para minha surpresa, foi o pontapé, assim, nunca fui apaixonado por contabilidade, nem se sabia que existia contabilidade, assim. Tinha uma vaga lembrança do período do meu pai era dono de empresa, que ele fazia alguma questão de contabilidade ali, mas, obviamente, não entendia nada. E tive a oportunidade de entrar no mercado de contabilidade, entrei no departamento de arquivo, fiquei 3 meses no departamento de arquivo, e o financeiro desse escritório saiu. E aí, mais uma vez, esse anjo na minha vida me deu a oportunidade de assumir o financeiro da empresa dele com 13 anos de idade. Um maluco, na verdade, nem era um anjo, assim. Mas aprendi muito, assim, tomei muita porrada, porque na época ele tinha outros sócios que pensavam muito diferentes dele, então cada um queria um relatório de um jeito, e eu, um menino de 13 anos de idade, não sabia nada, fui aprendendo as coisas, mas para mim foi, eu acho que o marco mais importante da minha vida, assim, porque isso me deu a oportunidade de entender que nada é fácil na vida, né, primeira coisa, e a oportunidade de talvez ter uma profissão muito cedo, né? Então, com 13 anos de idade, eu já era financeiro. Obviamente, longe de ser um financeiro brilhante, mas eu tive a oportunidade de ter experiência, de ter uma responsabilidade muito grande e amadurecer muito rápido, assim. Apesar de ter convivido pouco com meu pai,
Eu sempre tive uma referência do meu pai de exemplo, de caráter, de pessoa, de honestidade, de credibilidade. E com 13 anos de idade eu senti que eu poderia ter isso também, sabe? Obviamente é um peso muito grande para uma criança de 13 anos de idade, mas tem reflexo na pessoa que eu sou hoje, mas foi muito importante para mim, sabe? E com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar e fiquei nesse escritório até meus 18 anos, assim. Eu vou chegar bem nessa fase, né? Que aos 18 anos você já estava fazendo a gestão ali, Sim. né? Uma responsabilidade, como você mencionou, muito grande para uma criança, para um adolescente e também para um jovem. Mas como que toda essa realização moldou o seu caráter? Eu lembro que você estava me contando que muito do que você é hoje reflete nesse início de Sim. vida. Eu queria que você falasse dessa fase. Assim, ser gestor de uma pequena empresa com 10, 12 funcionários ou de uma média empresa, eu acho que tem o mesmo peso porque os desafios são muito similares, assim, né? Então, eu era um jovem de 18 anos que comandava uma pessoa muito mais velha do que eu. Então, assim, de muito cedo eu entendi que você não é na força ou na ignorância que você vai conseguir gerenciar pessoas, assim. Muitas das vezes é do exemplo, assim. E eu não tinha nenhuma relação com o Charles, que me deu a oportunidade, antes mesmo de começar lá. Então, eu não estava lá com 18 anos sendo gestor porque eu era parente do dono, né? Então, o mérito de ter virado gestor do escritório dele é em função da minha competência e do meu interesse em passar por outros setores. Eu comecei pelo financeiro e até meus 18 anos e até um pouco mais eu fazia o financeiro, mas eu tive a curiosidade de passar por outros setores. Então, muito cedo eu aprendi que a minha gestão era baseada no exemplo, assim. Eu era a pessoa que mais me dedicava, mais me esforçava e automaticamente as pessoas me seguiam em função disso, sabe? Então, assim, mas te falando, o maior desafio que eu tive foi superar, primeiro, a minha insegurança, por ser um menino de 18 anos, né? E ter a capacidade de gerenciar pessoas mais velhas que têm uma opinião muito mais formada que a sua, que talvez viveu muito mais coisas que você. Sim. E, às vezes, o embate era muito mais acalorado porque a pessoa estava te testando o tempo inteiro, né? Poxa, deixa eu ver até onde A esse menino de pressão, né? 18 anos ele tem capacidade de aguentar esse rojão, alguma coisa assim, Sim. sabe? Então, assim, eu acho que um maior desafio que eu enfrentei foi isso. Primeiro, a minha própria insegurança, mas também de saber lidar com pessoas mais velhas do que você e conseguir ter autoridade de uma forma que não seja imposta, mas que seja através de uma referência, de um exemplo, de admiração, algo do tipo, sabe? Sim. E aí você decidiu empreender, porque, né, Eu pelo cometi visto esse erro. você já estava ali há muito tempo, você sentia essa necessidade e você quis apostar nisso. Na verdade, assim, hoje, com a clareza que eu tenho hoje, eu tenho absoluta certeza que foi simplesmente uma arrogância da minha parte, assim. Apesar de ter 18 anos de idade, eu já achava que eu já tinha vivido o mundo, assim, sabe? E eu queria empreender, eu sempre tive na minha cabeça que de alguma forma eu ia empreender. Quando meu pai tinha drogaria lá atrás, eu já pensava em ter redes de drogarias, assim, eu sempre fui um viajante e sou até hoje, assim, sempre fui um sonhador. Mas a ganância me tomou conta muito rápido, assim, sabe? Hoje eu tenho muita clareza disso. Eu queria ficar rico rápido, assim. E com 18 anos de idade, eu tive a primeira experiência negativa na minha vida, porque até então, entre aspas, tirando a falta do meu pai, tudo deu muito certo na minha vida, né? Com 13 anos de idade trabalhei, com 3 meses tive uma promoção, com 18 eu já gerenciava o escritório. Então eu achava que tudo que eu colocava a mão dava ouro, assim, né? Então eu tive a arrogância de querer empreender com um propósito errado, assim. Eu tive o objetivo de querer ficar rico e não ajudar as pessoas. E obviamente isso foi fadado ao fracasso, né? Em menos de 6 meses eu quebrei, eu fui para um outro segmento completamente fora da contabilidade. Eu quebrei com 6 meses e eu que tinha um carro do ano na época, estava bem financeiramente. Demorei 4 anos e meio para me reerguer financeiramente de novo, sabe? De limpar nome, de pagar processos trabalhistas que eu tive, enfim. Simplesmente hoje reconhecendo uma arrogância da minha parte e um princípio errado. De querer ficar rico e não de ajudar as pessoas, sabe? E depois desses 6 meses rápidos, assim, você voltou para o escritório. Voltei. Só que você provocou mudanças significativas no ambiente, né? Eu queria também que você descrevesse, porque além de sair, você voltou e melhorou, né? Assim, o que acontece? Vou voltar um pouquinho a história só pra você entender. Assim. Eu sempre, como eu te falei, fui muito sonhador e eu sempre realmente imaginei muitas coisas. Então, lá atrás, quando meu pai tinha a drogaria dele, eu sou da época de impressora matricial, poxa, caixas e caixas de impressoras, nota fiscal era impresso nessas folhas e tal. Então, a drogaria gerava muito volume de papel, mas muito volume mesmo. E uma vez eu vi meu pai separando parte da documentação, assim.
E aí eu questionei ele, pô, pai, o que você tá fazendo? Tal. Ele, tô separando os documentos para o contador. Poxa, mas era muito papel. Sim, aí recibo de pagamento era um olerite de folha verde que você assinava, carbonado, enfim. E ele separava isso e tal, e eu sempre fui muito questionador, assim, e eu fico questionando aquilo que o contador fazia e tal. E aí, eu acho que ele devia estar cansado das minhas perguntas, falou assim, meu contador fecha meu imposto e minha folha de pagamento. Uhum. Poxa, com 7 anos de idade eu jamais imaginaria o que era aquilo, né? Sim. Só que aí eu fiquei viajando na maionese, o que seria a contabilidade, como é que seria o mercado de contabilidade, assim, o que seria o contador. Uhum. E aí eu criei uma figura, assim, na minha cabeça, sabe? Eu imaginei que o contador, eu via muito desenho, então o Tio Patinhas pensava em contador, eu pensava em dinheiro. Ilusão da minha Uma parte, bela imaginar. referência. E aí eu imaginava eu criei um estereótipo, assim, de pessoa que trabalhava com contabilidade. Que usava aquele capzinho do Tio Patinhas, óculosinho no nariz, Uhum. talvez a pessoa um pouco sem cabelo, enfim. Eu não tinha muita referência. Mas por que eu tô te contando essa história? Porque quando eu tive, com 13 anos, a oportunidade de conhecer o mercado de contabilidade, eu tive aquela imaginação da minha parte, ela se concretizou. Quando eu cheguei no mercado de contabilidade, o volume de papel era absurdo, assim. Na verdade, você tinha mais espaço para arquivar documento físico do que necessariamente para pessoas trabalharem, assim. No departamento de arquivo era eu e mais 2 pessoas. Tamanho o volume de documentos que existiam na época, sabe? Uhum. E o contador, ele sempre por esse volume de trabalho, ele sempre foi muito burocrata, assim. Ele sempre foi o terceirizador, entre aspas, do governo. Uhum. Então, quem paga é o cliente final, mas ele trabalha para o governo porque, em tese, ele é um mal necessário. Infelizmente, é assim que a maioria dos empresários veem o mercado de contabilidade. Exato. E muitas vezes pelo próprio erro do contador, assim, né? De posicionar, enfim. E aí, ao longo desses anos, eu pude entender que, poxa, poderia ser feito um pouco diferente, né? E aí, quando eu tive a experiência frustrada de não dar certo o negócio, quando eu voltei com uma mentalidade um pouco diferente. O porquê não entregar mais valor do que simplesmente a guia e a folha de pagamento? Poxa, que com 7 anos de idade, meu pai já falava isso, e quando eu estava com 18, a gente entregava a mesma coisa ainda. Nossa. Passaram-se 11 anos e o mercado não tinha mudado, né? Exato. Então, poxa, poderia ser feito algo diferente. E se a contabilidade não fosse só isso? E se a contabilidade fosse mais uma parceira de negócio? E aí, obviamente, a tecnologia veio a favorecer isso, né? Porque o Uhum. volume de papel começou a diminuir. Então, automaticamente, você conseguia ter mais tempo de processar as informações de forma automatizada ou tecnológica para você entregar mais coisa. Porque a profissão do contador, em maioria das vezes, ele não mudou. Assim. O contador ele continua sendo um burocrata. Então, a percepção de valor do contador para o cliente que deveria ser mudada. Assim como o advogado ele é um regulador da lei, né? Ele é um gestor da legislação, ele põe em prática aquilo que a legislação permite, o papel dele é extremamente importante porque ele entende a dor do cliente e traduz aquilo de acordo com a legislação vigente. Uhum. Poxa, o contador poderia fazer isso. Então, quando eu voltei, foi com esse objetivo. Por que eu quebrei? Eu tinha um objetivo muito claro, porque realmente eu coloquei um propósito distorcido da minha realidade, né? E eu entendi que muitos empresários também talvez tivessem essa mesma questão. Então, por que não fazer algo diferente? E graças a Deus começou a dar certo a percepção de mudança, assim. Obviamente que é um desafio muito grande, mas a primeira mudança que a gente fez foi isso. A mudança de ambiente, porque deixamos de ser um escritório convencional para ser um ambiente mais agradável, Uhum. mais instruído, onde as pessoas pudessem focar mais na relação do que necessariamente na obrigação. Então, a gente primeiro criou uma mudança de comportamento. Entender o valor do profissional que estava na contabilidade e conseguir passar esse valor para o cliente no final. Foi essa mudança que a gente tentou trazer para o mercado quando eu voltei, assim, quando eu tive essa infelicidade de ter quebrado. Uhum. Mas com essa maturidade também, com essa estrutura, você decidiu empreender pela segunda vez, só que com uma nova visão agora. Isso. Nesse período, quando eu voltei, eu fiquei, se não me engano, até meus 23, 24 anos nesse mesmo escritório que eu comecei com 13. Depois eu fui para um escritório um pouco maior, e aí a mudança do negócio aconteceu de forma profunda lá, Uhum. onde a percepção e a conexão com o cliente se tornou mais próxima. E aí nesse novo escritório, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que eram clientes que me chamaram para ser sócios de uma operação, até mesmo em São Paulo. E lá eu falo assim, que foi a primeira vez que eu pisei na lama, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu fui empresário, de fato, mas com um propósito muito mais seguro, muito mais balizado, assim, muito mais estruturado, assim. O dinheiro seria uma consequência de um trabalho muito bem feito. E aí, mais uma vez, assim, acho que pessoas que passaram pela minha vida, elas me instruíram, me ajudaram muito, assim, sabe? Eu sempre fui muito acelerado. Quando eu vim para cá, eu queria vender o mundo.
E aí um dos meus sócios ele falou assim, Richard, para você começar a correr, você precisou andar. Exato. Para aprender a andar, você precisou engatinhar. Então, por que a gente não começa primeiro por um produto X que a gente está vendendo? Uhum. Vamos ter sucesso com esse. Depois a gente agrega valor, não tem problema nenhum. Mas a gente não vendeu nenhum produto desse ainda e você já está pensando em vender mais. E aí foi exatamente isso. Assim. Para mim foi uma baita escola porque teve processo, teve organização, teve planejamento. E mesmo assim teve problema. Natural de qualquer negócio. Né? Por mais organizado, por mais dinheiro que você tenha, você vai ter problema inerente à sua atividade. Uhum. E graças a Deus o nosso problema foi o problema de crescimento acelerado. Assim. A gente cresceu muito rápido. E o meu papel principal, que era de fazer a gestão, não dava tempo em função dos trabalhos operacionais que precisavam ser feitos. Eu administrava mais de 80 autônomos, mais de 30 colaboradores, e a parte de pensar o negócio começou a ficar deixando a desejar. Então não faltava dinheiro, não faltava vendas, faltava tempo. E aí que foi onde eu entendi qual que é a maior dor do empresário hoje, assim. Para mim o empresário tem duas dores principais, assim. Falta de tempo e solidão. Empreender é muito solitário, assim. Tomar a decisão no dia a dia não é uma decisão onde você faz muitos amigos ou você tem muitas pessoas para compartilhar. Seus colaboradores normalmente não vão entender ou vão achar que você está numa posição muito diferente da dele. Então, entre aspas, você está reclamando de barriga cheia. Às vezes a sua família talvez não convive com você no seu negócio, então ela não consegue te dar opinião que seja relevante para o seu negócio porque ela não vive a mesma dor que você. Então, às vezes, você vai ser cobrado porque você fica muito ausente de casa. Então, você tem pressão no trabalho, você tem pressão em casa. Então, você começa a ficar um pouco solitário. Então, você não tem uma rede de apoio que te ajude a pensar o negócio, a criticar o seu negócio, a te fazer provocações para pensar o seu negócio. E o tempo, assim. Eu lembro que eu chegava às 7 horas da manhã e saía todo dia 10 horas da noite com a sensação que eu não tinha feito nada, assim. Só tinha apagado micro incêndios o tempo inteiro. Uhum. E aí, mais uma vez, a contabilidade ela veio aparecer nesse novo negócio. Sim. Porque o problema da contabilidade, de modo geral, é que, como ela não consegue provocar valor para sua entrega, ela padroniza o trabalho, independente se você é pequeno, médio ou grande, ela entrega a mesma solução para você. E aí eu comecei a ter uma dificuldade que os números que eram apresentados para mim, eles não necessariamente refletiam a minha realidade. Então, assim, eu pegava uma DRE, por exemplo, que é um documento contábil, que a contabilidade me mandava, e ele era muito discrepante da minha DRE financeira, por exemplo, da minha DRE contábil, que eu também fazia. Então, assim, o que era custo para mim não era custo para a contabilidade, e isso influencia diretamente na tomada de decisão. Sim. Eu perdi um processo trabalhista porque no recibo de EPI, né, um documento de equipamento de segurança que a gente entrega para o colaborador, não tinha um código mostrando que aquele equipamento ele estava homologado. A gente chama de CA, Código da Anvisa. Poxa, uma falha técnica da minha operação, que passou pela contabilidade, que passou por mim, por não ter tempo de avaliar. E eu comecei a ter alguns problemas que eu não imaginaria que o empresário teria. E aí eu entendi, opa, tem uma oportunidade aí. Se o empresário ele não tem tempo para fazer essa gestão e olhar esses detalhes, quem está fazendo? E aí a figura do contador ele não é presente nessa etapa. Poxa, então existe uma oportunidade de negócio, assim. E aí eu comecei a entender que, poxa, talvez meu pai foi uma das pessoas que sofreram por essa ausência desse profissional. Desse suporte ali que pudesse, talvez, fazer essa conexão entre a contabilidade ou até mesmo ser a contabilidade, mas muito mais presente no negócio. Personalizar a sua atividade de acordo com a necessidade do cliente e não ter um padrão. O curioso dessa fase da sua vida é que, mesmo com esse turbilhão de acontecimentos, você teve a sensibilidade de olhar e ver que estava faltando alguma coisa. Por mais que era a sua dor ali, você sentiu a necessidade e você não parou. Você falou, não, tem algo aqui que eu possa criar. E foi aí que a 30% nasceu. Isso. Mas eu queria que você descrevesse esse processo, né? Como que foi encontrar a necessidade, construir uma solução e tirar do papel? Basicamente, assim, a gente só entende que existe um problema quando a gente vive um problema, né? E eu sempre fui um cara muito bem relacionado, graças a Deus. Sempre tive muitos amigos. E a maioria dos meus amigos hoje empreendem. E quando a gente sentava para conversar, normalmente negócios vêm à tona, né? E as minhas dores começavam a comungar com as dores das pessoas. Eu comecei a entender que nas trocas que a gente começou a ter, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. E aí eu entendi que não era uma dor, não era um problema só meu. Porque o empresário ele tem isso, né? Ele acha que a gente olha muito pro palco das pessoas e vê só coisas boas e a gente não vê os bastidores. Então a gente acha que só a nossa empresa está errada, que só a gente tem problema e todo mundo está perfeito.
E aí, quando a gente tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, a gente entende que não, poxa, todo mundo vive dores, às vezes similares e às vezes completamente diferentes, mas todo mundo tem um problema a ser solucionado. E eu entendi que essa dor era meio que comum para todo mundo. E algumas pessoas, aí só voltando um pouquinho, eu montei uma equipe pequena para fazer esse trabalho de gestão que eu não tinha encontrado no mercado para ser feito. Sim. Então, eu estava no mesmo segmento, mas eu estava com essa equipe para atuar, para resolver esse meu problema. E aí, na hora nessas conversas informais com esses amigos, todos eles falavam assim, poxa, eu tenho essa dor, eu tenho essa dor. Você não me atende, não? E aí que foi construindo a 30%. A 30% surgiu muito, primeiro, da minha dor principal, mas da relação com as pessoas que eu tinha, de entender que eles também tinham as mesmas dores. E aí eu entendi que existia um modelo de negócio para ser construído ali. Então a 30% ela surgiu muito dessa conexão com pessoas, e hoje é o que nos move. Se você me perguntar o que é o nosso diferencial hoje, eu te falo que é conexão. A relação com pessoas é o que nos trouxe até aqui, e eu tenho certeza que é o que vai acontecer, vai continuar nos levando, sabe? Então, essa junção de pessoas com essas mesmas dores me deram a energia de entender que existia uma oportunidade de negócio. E aí eu entendi que existia a necessidade de formatar um negócio para isso. Por mais que eu já tinha 3 pessoas fazendo um trabalho pontual, ele era muito, muito específico para minha empresa. Uhum. Então eu precisava, de alguma forma, criar uma estrutura para atender outras empresas. Sim. E foi onde surgiu a ideia de criar um nome, porque nem tinha, de criar essa estrutura de modelo de negócio e de tentar resolver 3 problemas que fossem comuns para todos. A primeira, segurança na questão de departamento pessoal e folha de pagamento. É impressionante o tanto de problema que a gente tem por conta de falta de análise documental. Você perde processos trabalhistas, você tem dificuldades de ganhar causas porque não tem documentação. Porque, mais uma vez, não é foco do empresário. E não tem como ser mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu precisava trazer era segurança na parte de departamento pessoal. Eu tinha que ter um processo que eu conseguisse dar segurança na parte documental e que eu fosse suporte de consultoria de DP e RH. Então, aquela empresa que não tem condições ou nem precisa ter um RH estruturado, por que não ter com a gente? Então, a primeira dor que a gente tentou resolver foi essa. Na parte fiscal, o problema que eu vejo não é fechar o imposto e mandar a guia, que é processo padrão de contabilidade e, sei lá, com 3, 5 dias mandar o fechamento do imposto e a guia. Para mim, falta previsibilidade. E a previsibilidade ela acontece dentro do próprio mês vigente. Não adianta eu fechar o mês no dia 20 ou no dia 15 te mandar uma guia do seu imposto para você se programar de fluxo de caixa. Poxa, eu tenho que ter um processo que eu consiga te municiar de informações de tempos em tempos para você tomar uma decisão. Poxa, realmente, hoje é dia 1º, eu já sei quanto meu imposto vai vencer, porque eles têm 15 dias que eles estão me informando que minha previsão de imposto está sendo essa. Sim. Então, previsibilidade é um negócio que para mim faz toda a diferença. E aí a gente precisava criar essa solução. E na parte financeira é que a minha demonstração enquanto profissional da contabilidade fosse um reflexo da empresa. E não fosse um Frankenstein que não tinha comunicação. Uhum. Então, como é que eu fazia isso? Conhecendo a empresa, assim. Vivendo, respirando o dia a dia das empresas. Fazendo uma reunião de alinhamento. Criando processos para que eu crie conexão, que eu entenda particularmente cada detalhe da empresa e eu construa um informativo financeiro que condiz com a realidade da empresa. Para que o meu documento e a minha apresentação seja relevante para a tomada de decisão dele. Porque a partir do momento que eu tenho esse distanciamento da realidade da empresa com a realidade que eu, como contabilidade, apresento, eu passo a não ser relevante, porque eu não vou considerar algo que não é minha realidade. Então eu vou desconsiderar tudo que a contabilidade me manda, eu vou focar só no meu DRE aqui gerencial, meu DRE financeiro. Então foi essas 3 soluções que a gente criou, e aí surgiu a 30%. E como que a 30% chegou no mercado, né? Você deixou de só atender os seus amigos, conhecidos, para poder atender mesmo o público? A 30%, ela até final do ano passado, ela 100% ela cresceu baseado em indicações, assim. A gente começou com uma rede de contatos que eu tinha. Sim. E essa rede de contatos ela foi ampliando a partir do momento que a gente começou a entregar a solução que a gente estava se programando a fazer. Uhum. Eu acredito que a relação entre pessoas é que sempre fortaleceu e sempre fortalecerá a 30. Então, assim, até então, todos os clientes da 30 vieram por indicação. A partir do início desse ano, a gente começou a criar um modelo de prospecção de cliente. A gente começou a criar formas de ser mais visto e automaticamente ser mais demandado. Sim. Então, assim, até ano passado a gente era meio que uma boutique. A gente tinha poucos clientes para entregar soluções muito mais complexas e muito mais completas. Porque eu entendi muito bem, assim, que empreender é basicamente jogar videogame, assim. Tem fases que você vai passando. E não necessariamente o empresário ele está preparado
para talvez ser cliente da 30%. Porque talvez não é aquele momento que ele está vivendo. Porque a primeira fase de qualquer pessoa que está empreendendo é a fase da sobrevivência. Eu preciso só pagar minhas contas. E aí eu não estou preocupado com gestão. Poxa, meu imposto não é algo relevante na minha vida. Sim. A minha folha de pagamento, poxa, quem fizer tá tudo certo, não estou muito preocupado com isso. Mas chega um momento que você começa a superar essa fase. E aí você vai jogar outro jogo. O jogo da expansão, o jogo do crescimento, entre outros jogos. E aí nesse momento que a mentalidade do gestor do empresário se abre para a gestão. E aí nesse momento que talvez que a 30% seja o parceiro ideal para ele. Então a gente precisa respeitar muito o momento de cada empresa. Então o que a gente fez? A gente começou a formatar um modelo de negócio para atrair esse empresário que está nesse momento. Esse homem, essa mulher que está nessa fase de expansão ou de crescimento ou de melhorar as margens do seu negócio e ele está meio que perdido, ele não sabe como fazer. Porque infelizmente no Brasil a gente empreende por necessidade e não por oportunidade. Assim. Eu já tive a oportunidade de ao longo desses 20 anos, mais de 1.000 empresas conversar e mais de 1.000 empresários conversar também. E 95% dos empresários que eu atendi sempre foram de necessidade, assim. Sim. O que é um empresário de necessidade? Ele precisou pagar suas contas, ele entendia que ele era bom de vendas, ele pegava um produto e começava a vender aquele produto. Então ele era muito focado em vendas. E ele nunca teve gestão. Então, ele cresceu o seu negócio baseado em vendas, mas ele nunca se preocupou com precificação, com margem, com rentabilidade, com custos. Ele nunca se preocupou com nada disso, porque ele não foi ensinado a isso. A nossa educação ela não é feita para criar empreendedores, né? Então, a gente já, desde sempre, a gente foi, entre aspas, doutrinado a uma linhagem. Assim. A gente nunca foi preparado para ser gestor do nosso tempo, gestor das nossas ações, né? Da nossa vida, né? Exatamente. Isso tem tudo a ver com a nossa história, né? Colonização, enfim, Exato. né? Então, a gente empreende por necessidade. Então, o que eu entendi? Poderíamos criar um modelo e mostrar que o empresário não precisa estar sozinho. Poxa, ele pode ter um parceiro que ele foque naquilo que ele é bom, foque em vendas, foque no serviço e tenha por trás um parceiro que vai ajudá-lo a prosperar o seu negócio. Gestão não é algo que determina se a empresa vai ter sucesso no curto prazo. Vendas normalmente é o coração de qualquer negócio, assim. Mas o que dá perpetuidade e o que dá prosperidade é gestão. Então, assim, por isso que a gente entende que a gente é um parceiro de negócio. A gente não é um contador, assim. A gente é uma empresa de gestão que é parceiro dos nossos clientes. Porque a gente ajuda naquilo que ele não tem a competência. E é natural. Cada um tem uma aptidão para fazer algo melhor ou pior. Em vez de você pegar algo ruim e tentar melhorar aquilo e ser só mediano, foca seu esforço em fazer aquilo que você já é bom se transformar em algo espetacular. E deixa com que a gente faça a parte que talvez você não tenha tanta competência para a gente executar para você. Sim. É essa a ideia de negócio que a gente está desenvolvendo ao longo desses 4 anos. E você oferece um atendimento personalizado porque você acredita que a individualização da empresa e do empresário ela é muito importante. Mas por quê? Eu acho que tudo da minha vida é muito marcante e volta sempre no meu passado, assim, né? Te falei, para mim, meu pai é meu maior super-herói. E tudo que eu faço de ação hoje, eu acho que está diretamente ligado a tudo que eu vivi com ele e na ausência dele. Então, assim, eu estava muito bem estabelecido no segmento que eu estava antes de montar 30%. Mas de alguma forma eu não estava completo. Porque eu não me via por muito tempo fazendo aquilo. E até pouco tempo atrás eu não entendi o motivo, assim. Então, hoje eu tenho a clareza de que a 30% ela só surgiu porque meu pai foi muito importante e é muito importante na minha vida. Porque hoje, se a 30% existisse na época do meu pai, talvez meu pai não teria quebrado. E talvez todas as consequências pós a empresa do meu pai ter quebrado, até mesmo o falecimento dele, não vou falar que poderia ser superado ou evitado, que talvez não, mas poderia ter sido diferente. Entende? Meu pai era um excelente farmacêutico, mas não necessariamente ele era um bom gestor. Na verdade, ele deveria ser um péssimo gestor, tanto é que quebrou, né? Porque empreender e gestão tem muito a ver com aquilo que você tem de competência na área que você está atuando, mas também que entender mercados. Muitas vezes existe um tripé que eu sempre falo de propósito, experiência do cliente e contexto. E muitas vezes a gente não consegue entender o contexto que a gente está mudando. Meu pai quebrou porque ele não entendeu o contexto do mercado que ele estava vivendo. Ele tinha uma empresa numa região, num bairro, que era extremamente ativo comercialmente e uma região de trânsito, onde as pessoas passavam por ele. O tempo foi passando, aquilo se tornou um bairro residencial e as grandes redes começaram a vir. O propósito do meu pai nunca mudou. Só que o contexto onde ele estava inserido mudou e ele não entendeu aquilo. Então, para mim, hoje está muito claro que o motivo do meu pai ter quebrado é porque ele não entendeu o contexto. Ontem eu fiz uma palestra que eu trouxe um dado pro pessoal que
Só em 24 foram abertas mais de 2 milhões de empresas. Mas foram fechadas mais de 1 milhão de empresas. Percentualmente, quando a gente compara o número de empresas fechadas com o número de empresas abertas, dá um percentual de 59%. E essa é uma média meio que histórica do Brasil. Eu acompanho desde 2020 esses dados, nunca baixamos de 51%, 52%. Então, quando a gente pega esse comparativo, a gente entende o porquê disso. Porque as pessoas elas não estão preparadas para serem empresárias. Elas são preparadas em vender o seu produto ou o seu serviço. Então, falta essa retaguarda, de fato. Né? Então, você me perguntou assim, por que a conexão com pessoas são tão importantes? Porque eu acredito que no final do dia, sempre vai ser gente com gente. Eu só vou conseguir te ajudar se eu entender muito a sua dor, a sua particularidade e se eu estiver presente na sua vida. Não tem como eu personalizar um atendimento se eu não te conheço, se eu não entendo a sua fragilidade. Eu tenho vários casos de clientes no mesmo segmento, mas que são completamente diferentes, as dores e as dificuldades. Então, se eu não tenho alguém que personalize esse atendimento e entenda muito bem sobre a pessoa, automaticamente eu não consigo servi-la da forma como tem que ser feito. Por isso que para mim, por mais tecnológico que a gente seja, por mais processos que a gente tenha, no final do dia vai ser sempre gente com gente, assim. É sempre alguém resolvendo o problema de alguém, sabe? Então, para mim, a grande diferença da 30% é porque no final do dia a gente está preocupado com a Lívia. A empresária Lívia, que tem o seu sonho, o seu objetivo. Porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente fala assim, poxa, a relação é só com empresa e tudo mais, mas a gente esquece que existe um CPF, existe um sonho muito grande por trás daquilo. Né? E é muito frustrante quando seu sonho não dá certo. Existe uma pessoa que teve a disposição de empreender, tomar risco, empregar um monte de gente, e automaticamente essa pessoa se frustra ou ela quebra porque faltou algo. Então, assim, o sucesso e o fracasso dos nossos clientes, eu acho que estão diretamente ligados à nossa disposição de ajudá-los. É até um peso muito grande que a gente coloca, muito. Né? Mas eu acho que, de fato, tem que ser levado assim, porque é muito sério, assim. O sonho de uma pessoa, ele não pode ser negligenciado. E se a gente pode, de alguma forma, ajudá-lo e não fizemos isso, a gente é responsável. Então, lá na 30, a gente leva muito a sério, assim, o sonho das pessoas, o objetivo pelo qual ela criou aquele negócio, sabe? Então, relações com pessoas, para mim, é o fundamental. E é o que vai levar 30% em todo o caminho dela, assim. Richard, a 30% ela criou 3 pilares, que é a educação, né, a fiscalização financeira e a contabilidade. Como que você chegou a esses 3 patamares? E o que eles impulsionam na sua empresa? Quando a 30 foi criada, ela foi criada para ser uma empresa de gestão. O que é uma empresa de gestão? A gente, através dos dados que a contabilidade geram, a gente montar uma estrutura para dar suporte para os clientes tomarem as melhores decisões. A gente nem se coloca como uma contabilidade, porque, em tese, o serviço de contabilidade, a atividade final é a entrega da contabilidade. Então, a entrega dos impostos, da parte fiscal, da folha de pagamento e das obrigações contábeis. Para a gente, o ponto de partida é a contabilidade. Por isso que a gente se coloca como uma empresa de gestão. Uhum. Só que ao longo desse tempo, a gente foi percebendo que a fragilidade do empresário acontece em outras áreas. E aí, por mais que a gestão e os dados que nós entregássemos fossem relevantes, na hora de colocar o plano em ação, às vezes ele não era executado com muita objetividade ou com muita assertividade. Por quê? Não era aptidão, não era o know-how, não era a habilidade da pessoa. Mais uma vez, ela tinha necessidade de fazer um financeiro, mas ela não tinha a expertise para aquilo. Poxa, ela dedicava muito tempo fazendo aquela atividade e que não acrescentava em nada no final do dia para a empresa dela. Uhum. Então a gente começou a entender que existiam formas da gente contribuir mais além do serviço de gestão e da contabilidade que a gente entregava. Então a gente começou a criar um ecossistema. Qual que é a ideia do ecossistema? É que o cliente ele não foque esforço naquilo que ele não lhe dá dinheiro. Então, ele foca 100% a sua energia em vendas, em relações com pessoas, em conexões, em processos na sua empresa, mas que a parte, entre essas, burocrática, administrativa, financeira, RH, ele não necessariamente ele precisa fazer isso por conta própria. Uhum. A gente assume essa responsabilidade, para que ele tenha mais tempo para fazer isso. Então, a terceirização do BPO financeiro ali, a gente chama de BPO, né? A terceirização do financeiro, ele veio muito desse entendimento, de que a gente precisa realmente ajudar o empresário naquilo que ele tem de deficiência. E às vezes é muito oneroso. Eu tenho um colaborador na área financeira, então, por exemplo, o salário mínimo hoje é R$ 1.400. Então, eu vou contratar alguém júnior de financeiro por R$ 1.500. Além desse salário, eu tenho vale transporte, benefícios, reflexos de impostos, essas coisas. Sim. Então, sei lá, esse colaborador vai custar R$ 2.800, R$ 3.000 no final do dia. E eu tenho uma pessoa júnior ainda. Então, eu tenho alguém que faz meu financeiro de forma bem amadora, bem semi-profissional, porque é uma pessoa que está começando, e que às vezes ela não entrega uma solução. Ela não tem aquele olhar crítico sobre o seu negócio. Ela só faz o financeiro.
Quando você pagar e receber. Mas ela não te provoca, ela não te faz pensar, ela não te questiona. Então, o que a gente fez? Vamos criar um modelo que seja factível e muito próximo dessa realidade de custo. Então, falando de grana mesmo. Então, vamos fazer um produto que se encaixe nesse custo que normalmente o empresário tem de um júnior, mas vamos entregar uma senioridade para ele. Vamos terceirizar a operação dele e trazer a parte de crítica de gestão. Porque o simples fato de só terceirizar, em algum momento a gente vai cair no limbo que a contabilidade é hoje. Poxa, se eu só faço quando você pagar e quando você receber, em algum momento aquilo não tem mais valor, porque se torna natural. Mas se eu tenho alguém criticando aquela informação, apresentando indicadores econômicos, provocando o empresário, por que eu sempre falo a palavra provocar? Eu tenho uma certa agonia dos consultores de negócios que, em tese, eles têm mais competência de quem está empreendendo. Uma pessoa tem 30 anos de negócio e aí chega um consultor e fala assim, poxa, você faz tudo errado. Como é que uma pessoa que tem 30 anos de empresa, que para ter 30 anos tem que ter algum sucesso, chega na empresa e fala que, vem um consultor e fala que ele está fazendo tudo errado há 30 anos. Poxa, existe um mérito muito grande de quem empreende. Então, por que eu falo de provocar? Porque o princípio da nossa relação hoje, da nossa empresa, é o princípio da ignorância. O que é o princípio da ignorância? Eu entro com um copo vazio na empresa, porque eu quero aprender o que ele faz. Eu quero entender o porquê que ele faz. Porque a partir do momento que eu estou disposto a entender o motivo que ele faz, a operação financeira dele, a operação de vendas dele, eu tenho a oportunidade de aprender e a te questionar. Então o óbvio começa a ser oportuno para mim. Eu começo a questionar o porquê que ele está fazendo aquilo. E nunca criticá-lo por que ele está fazendo. Porque ele pode estar certo ou ele pode estar errado. Sim. Depende do contexto que ele está vivendo ali. Então a gente sempre faz essas provocações com o objetivo de entender a empresa. Porque a gente entra com o copo vazio. A gente entra com o propósito de entender. Para mim personalizar o atendimento do meu cliente, eu tenho que estar disposto a ouvi-lo, a entendê-lo, a aprender com ele. Então, o financeiro ele tem a mesma política de, primeiro, entender como é que é a operação, aquilo que precisa ser melhorado a gente vai consertar e a gente vai assumir a partir daquele momento. Mas nunca falar que ele está fazendo tudo errado. Porque se ele tem 20 anos, você tem 1 ano, você tem 2 anos, ele tem algum mérito por estar nesse período já há algum tempo. Sim. Então, a terceirização ela surgiu disso, do financeiro. E a educação muito por a gente entender isso. Todas as vezes que a gente batia com o empresário, ele não estava preparado para o próximo nível da empresa dele. E a gente percebeu que a gente precisava ajudá-lo a superar esse nível. A sair da parte só dia a dia, de operação, ou só da prática, e trazer alguma teoria em conjunto. Uhum. No primeiro momento, DRE, DFC, essas nomenclaturas todas malucas que a gente usa assim, elas não são relevantes para quem está precisando só pagar suas contas. Sim. Mas na hora que você está crescendo, poxa, margem, EBITDA, faturamento, lucro líquido, isso são indicadores que o empresário precisa começar a entender. Custo. Então, muitas vezes, ele só tem a prática, então ele faz a empresa dele sempre da mesma forma, porque ele não foi ensinado para aquilo, mas chega um momento que aquilo vai fazer falta para ele. Ele vai começar a sentar em algumas mesas que ele não vai conseguir entender a linguagem. E é por isso que a gente criou esse braço educacional, para ajudar o empresário e aí seus colaboradores a se desenvolverem na evolução da própria empresa, sabe? Então a gente tem metodologias e cursos pontuais de desenvolvimento do empresário e dos seus colaboradores. E como que funciona na prática, assim? Basicamente hoje são todos presenciais, a nossa sede, e a gente faz eventos pontuais com um determinado tema. Então, vamos fazer uma imersão de gestão para falar sobre finanças, pessoas, experiência e planejamento em vendas, um exemplo. Então, a gente faz 2 dias com os empresários na nossa sede e a gente provoca uma experiência diferente. Uma experiência real mesmo, de sensações. Então, ele vai ter a parte teórica, mas ele vai viver na prática os desafios. Com teses, com exemplos práticos, onde ele vai, entre aspas, fazer um mini curso de 2 dias intensivo ali, sabe? E a gente tem cursos pontuais de liderança e gestão de pessoas, desenvolvimento financeiro e os encontros. A gente tem reuniões pontuais para falar sobre um tema específico. Vamos trazer um especialista em marketing, por exemplo, e vamos fazer com que essa turma entenda um pouquinho sobre marketing. E aí, cada curso desse, alguns eventos são gratuitos para a nossa base de clientes, e esses que são mais especializados, a gente cobra algum valor para ter isso ser monetizado dessa forma. Interessante, interessante. E vocês atendem todos públicos assim? Tem segmentos específicos? Como que eles podem achar vocês? Legal. A gente hoje atua de forma nacional, né? E a gente não tem uma limitação de atividade. A nossa limitação é o momento do empresário. Como eu te falei, assim, pra gente o que mais importa não é o tamanho da empresa. A mentalidade que o empresário tem daquele momento, ou a dor que ele está vivendo. Porque se ele está na fase só de conseguir sobreviver,
tudo aquilo que a gente tem a acrescentar no seu negócio não vai fazer sentido para ele. Então, o momento que o empresário está passando, que ele está vivendo, vai fazer com que ele tome a decisão de ser nosso cliente ou não. Independe do tamanho e do segmento. Então, a gente hoje atende serviço, comércio e indústria de forma nacional, mas a gente tem a limitação do empresário. Se o empresário não estiver vivendo aquela dor, a gente entende que não é o momento para ele. E aí, obviamente, a gente dá esse direcionamento para ele. Olha, Olivia, a gente entende que, poxa, seria um prazer te atender aqui, mas aquilo que a gente tem para acrescentar não necessariamente comum da sua necessidade hoje. Poxa, mas a gente tem pessoa A, B e C, empresas A, B e C que talvez te dão o mesmo suporte. Você quer conversar com eles? Sabe? A gente não deixa no limbo, não. Só que diversas vezes a gente chama vocês para falar sobre educação. Então, por mais que você não é nossa cliente, você sempre vai ser convidado a participar dos nossos eventos, somente os eventos que são gratuitos, para você evoluir enquanto gestão. Porque o nosso papel ele não está além dos nossos clientes. Assim. O meu propósito de vida está muito além da 30%. Meu propósito de vida está muito direcionado a que as pessoas tenham sucesso naquilo que elas propõem a fazer. Sim. Mais uma vez, porque isso remete muito ao meu passado. E toda a sua trajetória, né? Eu queria que você fizesse uma análise agora. O que empreender significa para você? É um misto de muita coisa, assim, né? Mas para mim, empreender é de fato você acreditar muito naquilo que você deseja fazer, sabe? É você ter muita convicção do seu sonho, assim. Porque normalmente não é muito bonito, é muito solitário, poxa, é muito desafiador. O empresário, ele vive 1 milhão de sentimentos no mesmo dia. Você chega de manhã com um dia maravilhoso, você acorda de manhã, pô, uma ótima noite de sono, seu filho dormiu a noite inteira, tá tudo bem, você acha que seu dia vai ser maravilhoso, aí a primeira notícia sua é uma notícia ruim, aí começa a ser uma série de notícias ruins, chega meio-dia, você tem uma notícia boa, aí, enfim, você vive 1 milhão de sentimentos o dia inteiro. Então, assim, para mim, empreender é ter muita convicção do sonho, daquilo que você está se propondo a fazer, e ser muito resistente, sabe? Altos e baixos sempre vão existir, mas se você tem convicção daquilo que você faz e o propósito é o que te norteia e não o resultado, né? Por que eu quebrei em 6 meses? Porque eu só estava focado no resultado, eu não estava focado no propósito. Então, se eu tivesse convicção e eu acreditasse no meu sonho, que aquilo fosse de fato o meu sonho, a probabilidade de eu ter sucesso seria muito maior. Então, assim, para mim, empreender é justamente isso, assim, é você ter muita convicção do seu propósito, do motivo pelo qual você criou o seu negócio, e ter muita resistência. Porque não é uma corrida de 100 metros, assim, de fato é uma maratona e um Ultraman, um triatlo, você pode colocar o que você quiser. É muito desafiador. Assim, não tem dias, não é romântico, assim. Eu acredito que verdade, ela é absoluta em todos os momentos, assim. E empreender achando que você vai ter uma vida muito mais calma, muito mais tranquila, essa não é a realidade, assim. Então, empreender para mim é acreditar no seu sonho e ser resistente, assim, sabe? E, Richard, quais são os próximos passos da 30%? Legal. A gente está construindo o nosso próprio ecossistema. Eu acredito que é natural que os negócios eles tenham mais braços do que necessariamente uma única atividade. Então, a gente tem hoje a gestão, a gente tem a terceirização financeira e a gente tem a educação. E a gente está criando outros braços. Um braço só de recrutamento e seleção, um braço só de consultoria para entender o momento do cliente e poder entregar mais soluções para ele. Um braço financeiro, enfim, a gente está criando um ecossistema nosso para fortalecer cada vez mais o nosso cliente e deixar ele confortável para fazer aquilo que ele se propõe a fazer. E a gente está num momento de expansão hoje, graças a Deus, sabe? A gente criou um modelo de associação, onde a gente está buscando novos parceiros de contabilidade ou de consultoria para fortalecer a nossa base de clientes. Então, a gente passa para o nosso know-how de gestão, o nosso modelo de negócio de gestão, e esse associado ele se torna o nosso linha de contato. Então, ele faz toda a parte de relacionamento com os nossos clientes, enquanto a gente faz o back-office, enquanto a gente faz toda a parte operacional. Porque, mais uma vez, assim, não faz sentido para mim ter uma empresa que não tenha conexão com pessoas. E conexão com pessoas vem através de outras pessoas. Então, a gente precisa de mais braços de relacionamento, e a ideia é ter mais parceiros e associados nesse negócio. Muito parecido com o modelo da XP, que tem escritórios, assim, escritórios de advocacia, que normalmente são escritórios grandes, que têm sócios de relacionamento na base, relacionando com uma base de clientes. A ideia nossa de expansão tem muito a ver com isso, de trazer novos associados para a nossa base, para a gente poder fortalecer essa relação e prospectar mais clientes para entregar mais soluções. E cada vez mais fortalecer os nossos modelos já existentes. Abrir mais braços de personalização de atendimento de gestão, criar nosso braço educacional mais online também, trazer mais players para o nosso braço educacional. Então, em vez de ficar nichado só no nosso segmento, trazer outros mercados que a gente não tem conhecimento,
Marketing, por exemplo, não é uma área de atuação nossa, mas por que não ter isso dentro do nosso braço de educação? Uhum. Trazer parceiros estratégicos para aumentar a nossa base e atingir mais pessoas. Sim. Para mim, eu acho que o sucesso ele está diretamente ligado ao número de pessoas que você consegue atingir de forma positiva, sabe? Então, a 30 está com esse momento de expansão hoje, graças a Deus. Tenho muito orgulho de falar que a gente começou numa salinha de 28 metros quadrados e hoje a gente tem uma sede de 800 metros. Então, assim, uma empresa que vai fazer 4 anos ainda. É absurdo a gente pensar que de onde a gente saiu para onde a gente está. Estar aqui hoje, por exemplo, a gente já é um ponto a ser comemorado. É sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está sendo visto. Então, a gente tem que valorizar muito o que a gente já conquistou, mas a gente também não pode perder o foco no futuro, né? Então, nosso modelo de expansão hoje passa muito por isso, assim, de abrir mais braços do nosso ecossistema e trazer mais pessoas. Ninguém constrói algo grande sozinho. Então, ter gente do nosso lado é fundamental. E gente melhor que a gente, né? Richard, eu deixei uma pergunta pro final, porque eu acho que ela tem total ligação com tudo que você é, né? Com toda a sua trajetória, com toda essa criação da 30%. Eu queria saber por que você escolheu esse nome, né? Qual que é o significado dele? Para mim, primeira coisa, todo mundo tem essa dúvida, sabe? Todo mundo questiona a gente por que 30%, assim. E é meio que proposital. Se você for pegar o mercado de contabilidade de modo geral, os contadores, de modo geral, nós somos poucos criativos em nomes, assim, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi fugir do trivial, mas com algum tipo de história por trás, né? E, basicamente, a história que tem por trás do 30% é que nós acreditamos profundamente, assim, que gestão representa 30% do sucesso de qualquer negócio. O coração de qualquer empresa é vendas. Então, se uma empresa não está vendendo, ela está morrendo. Então, vendas é o motor, é aquilo que vai dar aceleração para a empresa constantemente. Só que gestão é aquilo que dá perpetuidade, é aquilo que te dá longevidade. Então, existe um equilíbrio perfeito, né? Então, 70% de qualquer negócio é vendas e 30% é gestão. E a gente está aqui para justamente fazer esse papel. E mais do que isso, assim, é um senso de humildade da nossa parte. O que eu quero dizer com isso, assim, a gente nunca vai ser maior do que o nosso cliente. Esse é o princípio básico, assim. A estrela da nossa empresa é o nosso cliente. Então, os nossos processos são pensados para o nosso cliente. A gente nunca faz um processo baseado no nosso comodismo. A gente sempre desafia os nossos processos pensando na experiência que a gente quer promover para o cliente. A gente quer que cada vez mais os clientes se sintam confortável. Então, para isso, a gente precisa entender que ele é a estrela do nosso negócio. Então, 30% é também mostrar que a gente é coadjuvante na relação. E que a gente está aqui para servir as pessoas. Então, a gente está aqui para servir os nossos clientes. Então, o 30% tem a ver de fato a gente acredita que o quanto que gestão representa o sucesso de uma empresa e também para falar o nosso papel na relação. Nós somos coadjuvantes e a gente precisa fazer com que o nosso cliente cada vez mais brilhe, sabe? Então é basicamente isso, assim. Perfeito. Queria que você convidasse também o público para suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar 30%. Legal. Hoje a gente tem um site, Instagram e a gente também tem o YouTube, que a gente está começando a fomentar agora. Nosso Instagram é @30%, então é 30 mesmo escrito. Então, 30%. Nosso site é 30%.com.br. E no YouTube a gente está começando a criar. A gente tem um canal da 30% e a gente está começando a criar um modelo de podcast também que chama 30cast. A gente já tem 3 episódios e a gente vai voltar a fazer mais agora também. Em resumo, é isso. Eu quero te agradecer pela sua participação, né? Por contar toda a sua história, a sua trajetória, saber mais sobre você, sobre a empresa. Foi um prazer te ter aqui hoje. O prazer é meu. Fico muito contente, muito feliz. Agradeço pela disponibilidade, hospitalidade e por me receber aqui. Foi um prazer e espero que a gente possa impactar mais pessoas de forma positiva também. Com certeza. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.